Esse exercício número 2, letra A, temos que calcular o limite da soma das duas funções f e g. Então, o limite de f mais g quando x tende a 2. Então, se os limites da função f e da função g existirem em x igual a 2, então o x se aproximar de 2, e esse é o caso, então o limite da soma é a soma dos limites. Vamos ver que esses limites existem, são facilmente identificados na figura. No gráfico da função f, nós vemos que o limite, quando x tende a 2 em ambas as direções, da função tende a 0, aquele círculo branco ali. Então esse é 0, apesar do valor da função em x igual a 2 ser 1, né? Mas o limite é 0. Enquanto que no caso da função g, também o limite quando x é igual a 2, quando x tende a 2, perdão, ele é 0. Então, 0 mais 0, 0, essa é a resposta. Bom, no exercício 2, letra B, C e D, tem a ver com os limites da função soma, f mais g, quando x tende a 0, a 0 mais, a 0 menos, vamos fazer todos eles de uma vez só. Então, vamos analisar primeiro o limite pela esquerda. O limite quando x tende a 0 menos de f mais g. Essa é a soma dos limites, se ambos existirem. E esse é o caso. Vamos ver agora que ambos existem, vamos obter seu valor. Então, x está tendendo a 0 pela esquerda, aqui está o gráfico da função f, x tende a 0 pela esquerda, a função tende a 1, enquanto que a função g também, a função g tende a 2, esse é o limite pela esquerda. Então, isso aqui é 1 mais 2 é 3. Vamos ao limite pela direita. Limite pela direita de f de x mais g de x. Essa é a soma dos limites, se ambos existirem. E esse vai ser o caso também. Limite pela direita da f, vamos ver aqui o gráfico agora. Pela direita, quando x tende a 0 pela direita, a função tende a menos 2. Já a função g continua tendendo a 2 também pela direita. Então, esses limites, então é menos 2 mais 2. E isso então é 0. Então nós temos que os limites laterais não coincidem. Pela direita, a função soma tende a 0, pela esquerda, a função soma tende a 3. Consequentemente, não existe o limite bilateral. Então, não existe o limite da soma f mais g quando x tender a 0 sem especificar a direção. Isso encerra o exercício. No exercício 2e, temos que calcular o limite da função f sobre a função 1 mais g de x quando x tende a 2. Então, tem o quociente, limite de um quociente, isso vai ser o quociente dos limites, se ambos os limites existirem e o limite do denominador não for 0. Mas é isso que vai acontecer, como veremos logo a seguir. Então, limite da f quando x tende a 2. Quando x tende a 2, vemos que a função f tende a 0, né? Esse é o limite da função. Esse é aquele círculo branco ali no gráfico. Então, o limite do numerador é 0 e o limite do denominador não será 0. Que a função g de x, quando x tende a 2, ela tende a 0, enquanto que a função constante, 1, é constante. Então, esse limite no denominador é 1 mais 0. E isso, então, é 0 sobre 1, que é 0. Isso responde o item E. No item F, temos que calcular o limite da função 1 mais g de x sobre f de x.
Mas agora nós vemos que o denominador ele está tendendo a zero. A função f ela tende a zero ao x tender a 2, enquanto que a função g tende a zero, portanto a função 1 mais g tende a 1. Então eu tenho, no limite eu teria uma fração onde o numerador não está tendendo a zero e o denominador está tendendo a zero. E isso implica então que a fração deve tender a mais ou menos infinito, dependendo da direção. Então nós temos que analisar os limites laterais nas duas direções. Então, primeiramente, vamos analisar o limite pela esquerda. Então, para isso, vamos fazer x tender a 2 pela esquerda e vamos analisar o sinal da expressão 1 mais g de x sobre f de x, quando x estiver perto de 2, mas à esquerda de 2, 2 menos, um pouquinho menor do que 2. Então, o que vai acontecer com essa fração aqui? Qual o sinal dessa fração? Bom, o denominador é negativo, porque a função f, quando x tende a 2 pela esquerda, ela vai tender a zero, mas um pouquinho à esquerda do 2, os valores dela são negativos. Então basta olhar no gráfico e ver que a função f é negativa à esquerda do 2, bem próximo de 2. Enquanto que a função g ela é próxima de zero em ambas as direções, tanto pela esquerda quanto pela direita do 2. Então a função 1 mais g será próxima de 1 mais 0, que é 1, logo um número positivo. Então essa fração inteira será negativa, o que implica então, que nos permite concluir que o limite pela esquerda de 2, com x tendendo a 2 menos, de 1 mais g de x sobre f de x, esse limite é menos infinito. Então agora vamos analisar o limite a x tendendo a 2 pela direita. 2 pela direita. Então nós vamos analisar o sinal da expressão ao x se aproximar de 2 pela direita para valores um pouco maiores de 2. Então vamos analisar o sinal de 1 mais g de x sobre f de x perto de 2, mas um pouquinho maior do que 2. Então vamos olhar lá para o denominador primeiro. Um gráfico da função f, a função f perto de 0, perto de 2 ela é muito próximo de 0, mas à direita de 2 ela será positiva. Então, o sinal aqui é positivo. Enquanto que a função 1 mais g, a função g estará próxima de 0 quando x estiver próximo de 2. Então 1 mais g estará próximo de 1 mais 0, que é 1, então um número positivo. Então essa fração aqui é positiva, que permite a conclusão de que o limite pela direita de 2 da função 1 mais g de x sobre f de x, esse limite é mais infinito. Como os dois comportamentos aqui, à direita e à esquerda, são diferentes, um vai para mais infinito, à esquerda de 2, e o outro vai a menos infinito, à direita de 2, nada podemos dizer, a não ser que, sobre o limite bilateral, então, a não ser que ele não existe. Então, limite bilateral da expressão 1 mais f, 1 mais g de x sobre f de x quando x tende a 2 não existe. No item G, nós temos que calcular o limite ao x tender a 0 pela direita da raiz quadrada da f de x. Ao observar o gráfico da função f de x para x próximo de 0, mas à direita do 0, nós vemos que os valores da função elas estão tendendo a menos 2, então à direita do 0 e próximo do 0, a função estará próximo de menos 2, que é um número negativo, portanto a raiz quadrada não vai fazer sentido aí se o x estiver próximo de 0, porque eu estaria calculando raiz quadrada de números negativos. Então esse limite eu posso dizer que não existe,
porque, pois, o limite da função f, quando x tende a zero, pela direita ele é menos 2, então que é um número negativo. Então, ao me aproximar de zero pela direita, f de x se aproxima de menos 2 e eu não posso calcular a raiz quadrada de números negativos. Esse é o item G. O item H desse exercício 2, o limite da raiz quadrada de f de x quando x tende a zero pela esquerda. Então, nesse caso, eu posso escrever isso, raiz quadrada, isso é igual a raiz quadrada do limite da f de x quando x tende a zero pela esquerda. Por quê? Porque eu observo no gráfico da função f, quando x tende a zero pela esquerda, a função f tende a 1. Então, esse limite aí no interior da raiz, né, esse limite aqui, ele é igual a 1, né? Portanto, isso será a raiz quadrada de 1, que é 1, e isso finaliza o exercício, o item H. Exercício número 4, temos o cálculo do limite quando x tende a 3, da expressão x ao cubo menos 3x2 mais 9x. Bom, essa expressão é um polinômio, então quando nós tivermos que calcular limites de polinômios, basta substituir o x pelo valor onde ele está se aproximando, que no caso é o 3, então aqui fica 3 ao cubo menos 3 vezes 3 ao quadrado mais 9 vezes 3. Então aqui eu tenho 27 menos 27, 3 vezes 9, 27 dá 0, mais 9 vezes 3 que é 27, total 27. E essa é a resposta. Exercício 6, temos o limite, quando x tende a 0, da função racional 6x menos 9 sobre x ao cubo menos 12x mais 3. Então eu tenho um quociente de polinômios, uma função racional. Sempre quando tiver uma função racional, eu vou poder fazer a substituição do x pelo valor em questão, desde que o denominador não se anule. Esse será o caso, então basta ver por inspeção aqui que o denominador não vai se anular quando x tender a zero. Então eu simplesmente substituo x por zero e faço a conta, né? Então 0 ao cubo no denominador, menos 12 vezes 0, mais 3. Então eu tenho simplesmente aqui menos 9 sobre 3, que é menos 3, e essa é a resposta. Bem, temos então o limite dessa expressão, dessa função racional, t ao cubo mais 8 sobre t mais 2, quando t tende a menos 2. Então, quando tem uma função racional, a princípio eu poderia substituir o t, no caso que é a variável, né, que está tendendo a 2, substituir o t por 2. Então, a princípio, poderíamos fazer isso, mas ao fazer isso notamos que eu tenho aqui menos 8 mais 8, 0, sobre menos 2 mais 2, 0. Então eu teria um limite, né, do tipo 0 sobre 0. O que indica isso? Que eu não posso substituir, primeiramente, né, obviamente, eu não posso substituir o t por menos 2. E além disso, isso se tratando de funções racionais, né, eu tenho polinômios no denominador e no numerador, que o fator t menos 2, o t está se aproximando de menos 2, e isso anulou tanto o numerador quanto o denominador, né? Então, eu posso concluir que o fator t menos menos 2, ou seja, t mais 2, ele é um fator comum. Ele é comum tanto no denominador, obviamente lá está ele no denominador, né, o t mais 2, mas ele também está presente no numerador, onde ele está escondido. Então eu posso obter a fatoração do numerador, onde ele vai aparecer, o fator t mais 2. Como nós vamos fazer isso? Dividindo. Nós vamos dividir
o t ao cubo mais 8 por t mais 2. Então, ao fazer isso, t ao cubo dividido por t dá t ao quadrado vezes t ao cubo, passando para o outro lado, então menos t ao cubo, t quadrado vezes 2 dá 2t2, passando para o outro lado, menos 2t2. Somando, eu tenho menos 2t quadrado mais 8. Então, agora, menos 2t quadrado dividido por t dá menos 2t. Multiplicando, então, menos 2t por t dá menos 2t quadrado, passando para o outro lado, 2t quadrado. Menos 2t vezes 2 dá menos 4t, passando para o outro lado, fica mais 4t. Somando, 4t mais 8. 4t dividido por t dá 4. Então, aqui 4 vezes t dá 4t, passando para o outro lado, menos 4t. E 4 vezes 2 dá 8, passando para o outro lado, menos 8, somando 0. Esse é o resto zero, como já sabíamos, porque o fator t quadrado, ele então está presente na fatoração de t ao cubo mais 8. t ao cubo mais 8 ele deve ser divisível por t mais 2. Então, com essa divisão, eu posso concluir que t ao cubo mais 8 ele é igual a t mais 2 vezes o resultado do quociente aqui, que foi t quadrado menos 2t mais 4. Então, com isso, então, agora eu posso voltar ao cálculo do limite, né? Portanto, o limite, quando t tende a menos 2, da expressão t ao cubo mais 8 sobre t mais 2, que é o limite que queremos calcular. Eu coloco aqui, ao invés de t ao cubo mais 8, eu coloco a sua fatoração. t mais 2 vezes t quadrado menos 2t mais 4. Tudo isso ainda deve estar dividido por t mais 2. Só que agora, antes do cálculo do limite, eu posso cortar o fator t mais 2, eu posso simplificar. E agora, então, isso me resta apenas, então, o limite quando t tende a menos 2, do que sobrou ali no numerador, que é t ao quadrado menos 2t mais 4. Esse é um polinômio na variável t, então, cálculo de limites de polinômios, esse sim eu posso substituir sem problema nenhum o t por menos 2 agora. Então, eu tenho menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2, mais 4. Então, eu tenho 4 mais 4 mais 4, isso dá 12, e essa é a resposta. No exercício 10, temos aí o limite de uma função racional, x² menos 4x mais 4, sobre x2 mais x menos 6, ao x tender a 2. Então, se eu ingenuamente substituir o x por 2, já que eu tenho uma função racional, eu gostaria que tudo corresse bem e eu pudesse substituir a variável x por 2, isso facilitaria muito o cálculo do limite. Mas, ao fazer isso, eu noto que eu tenho aqui um limite, mais uma vez, do tipo 0 sobre 0. Né? Então, eu não posso fazer essa substituição. Então, o que eu concluo aqui, que ao substituir o x por 2, eu anulei tanto o numerador quanto o denominador. Então, o fator x menos 2, ele é comum tanto no numerador quanto no denominador. Então, nós vamos fatorar o numerador e o denominador, e esse fator x menos 2, ele deve aparecer e deve ser simplificado antes de qualquer tentativa de cálculo do limite. Então, vamos primeiro ao numerador, que eu tenho um x2 menos 4x mais 4. Isso aqui é fácil de fatorar, é um produto notável, né? É x menos 2 ao quadrado. Esse é o meu numerador. Enquanto que o denominador é x2 mais x menos 6.
Como eu sei que x menos 2 é um fator, então falta aqui um outro fator linear do tipo x mais ou menos um número. Então eu tenho que x2 mais x menos 6 deve ser igual a x menos 2, porque 2 é uma raiz deste polinômio. Então está faltando um fator linear que é do tipo x mais ou menos um número. Esse número deve ser tal que quando eu multiplico ele por menos 2, deve dar menos 6. Quando eu multiplico esse número que está faltando aqui por menos 2, o resultado deve dar menos 6. Então esse número deve ser mais 3. Né? Então essa é a fatoração do meu polinômio do denominador. Então agora fica fácil calcular o limite. O limite da função racional lá que eu tinha no início, x2 menos 4x mais 4 sobre x2 mais x menos 6, quando x tende a 2. Isso aqui então é o limite, quando x tende a 2. No numerador eu tenho x menos 2 quadrado, no denominador eu tenho x menos 2 vezes x mais 3. Então agora eu posso simplificar a expressão x menos 2, o fator comum. E aí eu fico então com um limite mais simples, quando x tende a 2. X menos 2 sobre x mais 3, é o que sobrou depois da simplificação. De novo eu tenho uma função racional, só que agora ao substituir o x por 2, eu não vou ter nenhum problema, não vou ter o zero no denominador, eu vou ter uma expressão que faz sentido. Aqui eu vou ter 2 menos 2 sobre 2 mais 3, 0 sobre 5, que é 0, e essa é a resposta final. Exercício 12, temos o limite ao x tender a 1, uma função racional. Eu poderia então tentar ingenuamente substituir o x pelo valor em questão, onde ele está se aproximando, que é 1. Né? Mas ao fazer isso, eu logo noto que eu tenho mais uma vez um limite do tipo 0 sobre 0. Né? Então, se eu substituir x por 1, eu vou ter uma expressão do tipo 0 sobre 0 que não faz sentido. Então, indica que eu não posso fazer essa substituição. Mas, mais do que isso, ela indica que x menos 1 é um fator comum tanto no numerador quanto no denominador, porque o 1 é uma raiz do numerador e do denominador. Então, isso vai nos permitir a fatoração do numerador e do denominador e a simplificação do fator comum x menos 1 antes da tentativa do cálculo do limite. Então é isso que nós vamos fazer a seguir. Então vamos fatorar o numerador, 3x2 menos x menos 2. Então vamos fatorar essa expressão. Como o coeficiente de x quadrado não é 1, ele é 3, então ele vai aparecer aqui. Fica 3 vezes o fator que eu já sei que está presente na fatoração, que é o x menos 1. Isso eu sei que ele está presente. Falta mais um fator linear do tipo x mais ou menos um número a ser encontrado, de forma que este número vezes menos 1 vezes 3, ou seja, vezes este número vezes menos 3, dê menos 2. Então este número deve ser o 2/3, evidentemente. Né? Verificando, 2/3 vezes 3 dá 2, vezes menos 1 dá menos 2. Então essa é a fatoração do numerador. Vamos ao denominador. O denominador ele é 2x2 mais x menos 3. Então, mais uma vez, o coeficiente aqui de liderança não é 1, ele é 2, então ele aparece aqui. Depois eu tenho o fator comum, que é o x menos 1, que eu já sei que está presente, porque 1 é uma raiz desse polinômio. Depois eu tenho o outro fator linear a ser encontrado, e é um número tal que quando multiplicado por 2 e multiplicado por menos 1, ele tem que dar menos 3. Então,
quando multiplicado por 2 e por menos 1, logo em seguida, ou seja, multiplicado por menos 2, esse número deve dar menos 3. Então, obviamente, esse número deve ser o 3 meios. Verificando, 3 meios vezes 2 dá 3, vezes menos 1 dá o menos 3. Então, essa é a fatoração do denominador. Então, eu tenho as duas fatorações. Então, agora vai ser bem mais fácil calcular o limite. Então, o limite original lá que eu tinha lá no início do exercício, então o limite quando x tende a 1, de 3x2 menos x menos 2, sobre 2x2 mais x menos 3. Então agora eu vou usar as fatorações que eu obtive aqui no numerador e no denominador. Então eu tenho, isso aqui é igual ao limite, quando x tende a 1. Fatoração ali no numerador é 3 vezes x menos 1 vezes x mais 2 terços. No denominador, eu obtive a fatoração 2 vezes x menos 1 vezes x mais 3 meios. Então agora eu posso simplificar o fator comum antes de qualquer tentativa de cálculo do limite, e isso vai me eliminar o zero do denominador. Vamos ver logo a seguir. Isso, depois da simplificação, já vou colocar essas constantes lá para fora, 3 dividido por 2, então 3 meios vai lá para fora. Fica multiplicando o limite quando x tende a 1, e agora o que restou lá é uma fração racional, uma função racional. X mais 2 terços dividido por x mais 3 meios. Só que essa função racional não tem o denominador zero na vizinhança do 1, então não vai ter problema nenhum. Eu vou poder substituir, então, o x por 1. Então, aqui no numerador eu vou ter 1 mais 2 terços sobre 1 mais 3 meios. Então, basta fazer essa continha aí. Tenho 3 meios. Aqui no numerador eu tenho 1, que é o 3 meios mais 2 terços, então é 5 terços. No denominador eu tenho 1, que é o 2 meios mais 3 meios, então é 5 meios. Então isso aqui fica simplesmente 3 meios vezes 5 terços vezes 2 quintos. Né? Isso aqui simplifica tudo, obviamente dá 1, e essa é a resposta. No exercício 14 temos mais uma vez o limite de uma função racional, a variável t tendendo a 1. Então se eu fizer a substituição do t por 1, mais uma vez eu vejo que eu vou ter um limite do tipo 0 sobre 0, né? Isso aqui seria uma expressão assim, não faz sentido. Então indica que o 1 é raiz tanto do numerador quanto do denominador. Então, t menos 1 é um fator comum no numerador e no denominador. Vamos então à fatoração do numerador. Então, dividindo o numerador pelo fator t menos 1, já que 1 é raiz do numerador. Né? Então, a divisão aqui vai dar t quadrado. Do restando, então, 2t quadrado menos 5t mais 3. 2t quadrado dividido por t dá 2t. Então, aqui, restando menos 3t mais 3, que dividido por t menos 1 dá o menos 3. Né? O resto zero. Concluindo, então, que t ao cubo mais t quadrado menos 5t mais 3, ele pode ser escrito como t menos 1, vezes o resultado aqui da divisão, que foi t quadrado mais 2t menos 3. Vamos agora à fatoração do denominador, t ao cubo menos 3t mais 2. Vamos então dividir esse polinômio por t menos 1, que então a divisão vai dar t quadrado
Restando aqui t² menos 3t mais 2. t² dividido por t dá t. Restando menos 2t mais 2. E menos 2t dividido por t dá menos 2. Agora com o resto zero. Portanto, t ao cubo menos 3t mais 2 pode ser fatorado como t menos 1 vezes t² mais t menos 2. Bem, então agora que nós temos as duas fatorações, vamos relembrar então aqui a fatoração do numerador. Ele foi fatorado como t menos 1 vezes t² mais 2t menos 3. E o denominador, ele foi fatorado como t menos 1 vezes t² mais t menos 2. Portanto, o limite, quando t tende a 1, da minha fração original, t ao cubo mais t² menos 5t mais 3, dividido por t ao cubo menos 3t mais 2, ele pode ser escrito assim, esse é o limite quando t tende a 1. Vou usar as fatorações. t menos 1 vezes t² mais 2t menos 3 no numerador. t menos 1 vezes t² mais t menos 2 no denominador. Então agora eu posso simplificar aqui o fator comum, que é t menos 1. E esse limite então fica bem mais simples. É o limite quando t tende a 1, t² mais 2t menos 3t menos 3 sobre t² mais t menos 2. Então, nosso limite original ficou reduzido a esse limite dessa função racional, que, ao tentar substituir o t por 1, eu vejo que eu tenho 1² mais 2 vezes 1 menos 3, que dá 0, dividido por 1² mais 1 menos 2, que também dá 0. Então, esse limite aqui também é do tipo 0 sobre 0, o que indica que t menos 1 também é fator comum, continua sendo um fator comum no numerador e no denominador. Então, eu vou poder fazer a fatoração do numerador como t menos 1 vezes um fator linear do tipo t mais ou menos um número, tal que esse número vezes menos 1 deve dar menos 3, então esse número só pode ser o mais 3, enquanto que o meu denominador também pode ser fatorado como t na forma t menos 1 vezes um fator linear do tipo t mais ou menos um número a ser encontrado, de forma que esse número vezes menos 1 dá menos 2, então esse número só pode ser o mais 2. Então o meu limite vai ficar agora mais simples, depois que eu fizer a simplificação. Usando as fatorações, t menos 1, t mais 3 é o que eu tenho no numerador. No denominador eu tenho t menos 1 vezes t mais 2. Então agora eu posso simplificar o fator comum, o t menos 1, e concluir então que o meu limite é igual ao limite quando t tende a 1 da expressão t mais 3 sobre t mais 2, que é uma função racional que agora não se anula, o denominador não se anula, então eu posso simplesmente substituir o t por 1, dando o resultado 4/3. Nesse exercício 16 temos um limite de x sobre x menos 3 ao x tender a 3 pela esquerda. O numerador, nesse caso, tende a 3, que é diferente de 0, enquanto que o denominador
tende a zero, né, já que o x está tendendo a 3. Né? E isso, então, indica que o limite vai tender a mais ou menos infinito. Então, agora nós temos que analisar o sinal da expressão x sobre x menos 3 quando x está na vizinhança de 3, mas pela esquerda, que o nosso limite é pela esquerda, então por números menores do que 3. Então, o sinal de x perto, quando x estiver aqui perto do 3 pela esquerda, x vai estar perto de 3, que é um número positivo, então o sinal é positivo. Já a expressão x menos 3 vai estar próxima de zero, já que o x vai estar próximo de 3, mas como o x é um pouquinho menor que 3, então x menos 3 será negativo. Isso me dá um sinal de menos. Conclusão, o limite de x sobre x menos 3, quando x tende a 3 pela esquerda, é menos infinito. No exercício 18, temos o limite da expressão x sobre x quadrado menos 4, quando x tende a 2 pela direita. Nós observamos que o denominador, quando x tender a 2, o denominador vai tender a zero, já o numerador tende a 2, que é um número diferente de zero. E isso então vai implicar que a fração toda vai tender a mais ou menos infinito. Então a questão agora é da análise do sinal da expressão x sobre x2 menos 4 na vizinhança de 2, mais uma vizinhança pela direita. Então o x vai se aproximar de 2 pela direita e nós vamos pensar nos números tendendo a 2 aqui por valores de x maiores do que 2. Bom, o sinal dessa expressão, o sinal de x é positivo porque o x vai estar próximo de 2. Já o sinal de x2 menos 4, x2 menos 4 vai tender a zero, mas o sinal de x2 menos 4 será sempre positivo, já que o x é um pouquinho maior que 2, então x quadrado é um pouquinho maior que 4. Então o sinal positivo me diz que a fração positiva, então eu posso concluir que o limite, quando x tende a 2 pela direita, de x sobre x2 menos 4, esse limite então é mais infinito. No exercício 20 temos um limite de x sobre x quadrado menos 4, x tender a 2. Né? Então, o denominador vai tender a zero, porque x tende a 2, e o x tendendo a 2, então x tende a 2, que é um número diferente de zero. Então, o comportamento dessa fração pode ser mais ou menos infinito, e dependendo da direção onde eu me aproximo. Então, eu vou ter que estudar o comportamento dessa expressão nas duas vizinhanças. Na vizinhança esquerda, ao x se aproximar de 2 pela esquerda, e também ao x se aproximar de 2 pela direita. Então vamos primeiro fazer pela esquerda. Então o x vai estar aqui próximo de 2 pela esquerda. E nós temos que examinar então o sinal da expressão x2 sobre x2 menos 4. Bom, o x vai estar próximo de 2, que é um número positivo, enquanto que a expressão x2 menos 4 vai tender a zero, mas como x está à esquerda de 2, x quadrado é um pouquinho menor que 4, o que torna x2 menos 4 negativo. Então, o sinal dessa expressão aqui será então mais sobre menos, o que dá mais, o que me permite concluir então que o limite de x sobre x quadrado menos 4 ao x tender a 2 pela esquerda é menos infinito. Agora vamos analisar o comportamento da expressão ao x tender a 2 pela direita. Então,
x vai tender a 2, mas por valores maiores do que 2, pela direita de 2. Então, vamos examinar o sinal da expressão x sobre x2 menos 4. E esse sinal será... Bom, o sinal de x é sempre positivo, porque x está tendendo a 2, né? E 2 é um número positivo. Enquanto que o sinal da expressão x2 menos 4 será um sinal positivo, já que x é um pouco maior que 2, então x quadrado um pouco maior que 4, então positivo. Então, sinal positivo, e isso me permite dizer então que o limite de x sobre x2 menos 4, quando x tende a 2 pela direita, esse limite é mais infinito. Então, como eu tenho comportamentos distintos, ao x tender a 2 pela esquerda, a expressão tende a menos infinito. Ao x tender a 2 pela direita, a expressão tende a mais infinito. Então, eu posso concluir... A única coisa que eu posso afirmar, então, sobre o limite dessa expressão ao x tendendo a 2, ao x tender a 2, é que esse limite não existe. No exercício 22, eu tenho um limite da expressão y mais 6 sobre y quadrado menos 36, o y tender a 6 menos, né? Não é menos 6, assim, é 6 pela esquerda. Tender a 6 significa que o numerador vai tender a 12, já o denominador tende a 0. Então, uma fração vai tender a mais ou menos infinito. Então, nós temos que analisar o sinal da expressão y mais 6 sobre y quadrado menos 36 na vizinhança de 6, mas é uma vizinhança à esquerda. Então, porque o x está tendendo a 6 por valores menores do que 6. Então, vamos imaginar o y muito próximo de 6, mas pela esquerda. O sinal de y sobre 6, o sinal de y mais 6 é sempre positivo, já que o y será próximo de 6, ou logo y mais 6 será próximo de 12. A expressão y ao quadrado menos 36 será negativa, já que o y será um pouco menor do que 6, então y ao quadrado um pouco menor que 36, me diz é negativo. Então, se a fração é negativa, então eu posso concluir então, que o limite, quando y tende a 6 pela esquerda, a expressão y sobre 6 sobre y mais 6 sobre y quadrado menos 36, então é menos infinito. O exercício 24 envolve o limite, quando x tende a 4 pela direita, 3 menos x sobre x quadrado menos 2x menos 8. Observo que o numerador, quando x tender a 4, o numerador vai tender a menos 1. Já o denominador vai tender a 0. Né? Tem um polinômio ali, 4 ao quadrado, menos 2 vezes 4, menos 8 dá 0. Isso então me diz que a fração pode ir então a mais ou menos infinito, dependendo do sinal da expressão na vizinhança do x igual a 4, mais uma vizinhança direita, já que o x está tendendo a 4 pela direita. Bom, então vamos considerar valores de x próximos de 4, muito próximos de 4, mas sempre maiores do que 4. E vamos olhar para o sinal da expressão 3 menos x sobre x2 menos 2x menos 8. Então eu vou olhar para o sinal dessa expressão. Antes de olhar para o sinal dessa expressão aqui, eu vou fatorar o denominador. Eu noto que 4 é uma raiz,
Então esse polinômio pode ser fatorado como x menos 4 vezes x, mais ou menos um número a ser encontrado, tal que quando eu multiplique por 4 dê menos 8, então esse número deve ser mais 2. Então essa é a fatoração, né? Essa é a fatoração do denominador. Então agora eu vou examinar o sinal da expressão 3 menos x sobre x menos 4 vezes x mais 2 na vizinhança de 4 pela direita. Então, quando x estiver próximo de 4, mais um pouquinho maior que 4, 3 menos x vai estar próximo de menos 1, então o sinal será negativo. Já a expressão x menos 4, ela vai tender a zero, mas como x é um pouco maior que 4, já que x está tendendo a 4 pela direita, x menos 4 terá um sinal positivo. A expressão x mais 2 terá um sinal positivo, já que x está tendendo a 4, logo x mais 2 vai tender a 6. Então esse sinal aqui será menos sobre mais, que é menos. Então isso me permite concluir que o limite da expressão 3 menos x sobre x2 menos 2x menos 8, quando x tende a 4 pela direita, esse limite então aqui é menos infinito. No exercício 26 temos o limite da expressão 3 menos x sobre x quadrado menos 2x menos 8, quando x tende a 4. Eu vou aproveitar já para fatorar o denominador, x menos 4 vezes x mais 2. O numerador permanece 3 menos x. E eu vejo claramente que o numerador tende a menos 1, enquanto que o denominador tende a 0, né? Quando o x tende a 4. Isso indica que a fração pode ir a mais ou menos infinito, dependendo do lado onde eu me aproximo do x, do 4, né? Podendo ser pela esquerda ou pela direita. Isso indica então que eu tenho que verificar, analisar o comportamento dessa expressão, tanto à esquerda do 4 quanto à direita do 4. Então vamos começar pela esquerda. Então, x tendendo a 4 pela esquerda. Então vamos analisar aqui o sinal da expressão 3 menos x sobre x menos 4 vezes x mais 2. Então, na vizinhança de 4, mas pela esquerda, a expressão 3 menos x estará próxima de menos 1, então tem um sinal negativo. Já x menos 4 vai tender a 0, mas como x é um pouquinho menor que 4, já que x está tendendo a 4 pela esquerda, esse sinal será negativo. Enquanto que x mais 2 vai tender a 6, porque x está tendendo a 4, logo o sinal positivo. Então eu tenho o sinal de menos dividido por menos. Então esse sinal é positivo. O que me indica então que o limite de 3 menos x sobre x2 menos 2x menos 8, quando x tende a 4 pela esquerda, esse limite é mais infinito. Já quando x tende a 4 pela direita, vamos nos aproximar de 4, mas por valores maiores do que 4, então tendendo a 4 pela direita, o sinal da expressão 3 menos x sobre x menos 4 vezes x mais 2 é da seguinte forma: 3 menos x vai estar próximo de menos 1, então sinal negativo, já que x está tendendo a 4. Como x está tendendo a 4 pela direita, x menos 4 vai ter o sinal positivo. Já x mais 2, sempre sinal positivo, já que está próximo, essa expressão está próxima de 6. Então aqui eu tenho um sinal negativo, o que indica então que o limite
de 3 menos x sobre x quadrado menos 2x menos 8, quando x tende a 4 pela direita, esse limite é menos infinito. Como os dois comportamentos são diferentes, pela esquerda é um comportamento, pela direita é outro comportamento. Pela esquerda tende a mais infinito, pela direita tende a menos infinito. Então, nada posso afirmar sobre o limite bidirecional, o limite de x tendendo a 4 dessa expressão, a não ser dizer que ele não existe. No exercício 28, nós temos o limite de 1 sobre x, módulo de x menos 3, quando x tende a 3 pela esquerda. O 1, quando x tende a 3, o 1 permanece constante 1, enquanto que módulo de x menos 3 vai tender a 0. Então eu vou ter uma expressão, uma fração onde o numerador tende a 1, diferente de 0, o denominador tende a 0, o que indica, como eu estou tomando uma direção, escolhendo a direção sempre à esquerda, já sei então que o resultado vai ser mais ou menos infinito, dependendo então do sinal da expressão envolvida no caso aí, que é a expressão 1 sobre módulo de x menos 3. E esse sinal eu tenho que observá-lo na vizinhança do 3, mas pela esquerda. Aqui x está tendendo a 3 menos. Bom, na vizinhança do 3, o 1 é sempre positivo, não importa onde está o x. Já x menos 3 em módulo tende a 0. Mas como eu estou considerando o módulo perto do 3, o módulo de x menos 3 sempre será positivo. Então, sinal positivo, que me permite concluir então que o limite de 1 sobre o módulo de x menos 3, quando x tende a 3 pela esquerda, esse limite é mais infinito. Temos no exercício 30, então, o limite quando y tende a 4, da expressão 4 menos y, sobre 2 menos a raiz de y. Esse é um limite do tipo 0 sobre 0, já que quando y tende a 4, 4 menos y tende a 0, e 2 menos raiz de y vai tender a 2 menos a raiz de 4, que é 2, 2 menos 2, 0. Então, eu tenho aqui um limite do tipo 0 sobre 0. Então, isso requer alguma simplificação algébrica antes do cálculo do limite aqui. Então, no caso, no nosso presente caso aqui, é uma fatoração, Eu vou fatorar a expressão 4 menos y como o produto 2 menos raiz de y vezes 2 mais raiz de y. E no denominador eu permaneço lá com o termo 2 menos raiz de y. Observo que o termo 4 menos y, eu tenho que enxergar ele como um termo do tipo A2 menos B2. Então, o A seria 2 e o B seria a raiz de y. Então, para usar a expressão A2 menos B2 igual a A mais B vezes A menos B. É isso que foi feito aqui, Então, se aqui eu tenho A2 menos B2, aqui eu tenho A menos B e aqui eu tenho A mais B. Bom, agora que a expressão está fatorada, fica fácil eliminar o zero do denominador, que é causado por essa expressão 2 menos raiz de y. Como eu tenho um fator comum, então eu posso simplificar, e aqui fica então o limite, uma expressão bem mais simples, 2 mais raiz de y, quando y tende a 4. Isso aqui, então agora posso substituir o x por 4, fica 2
mais a raiz de 4, né? Então esse é 2 mais 2, que é 4. Então, exercício 32, item A. Quero calcular o limite dessa função g de t quando t tende a zero. Essa é a minha questão. A função g tem duas definições diferentes, uma à esquerda do zero, outra à direita do zero, então aqui eu sou forçado a estudar o comportamento lateral, né? O limite lateral. Então, vamos primeiro calcular o limite da g de t quando t tende a zero pela esquerda. Então, zero pela esquerda significa que os valores de t vão se aproximar de zero, mas sempre serão menores do que zero. Então, isso significa que eu tenho a primeira parte da definição da função g, que nesse caso a função g para números negativos ela é definida como sendo t menos 2. Agora, para o cálculo desse limite, basta, como é um polinômio na variável t, basta substituir o t pelo valor em questão, no caso zero. Então 0 menos 2 dá menos 2. Limite pela direita agora. Quando t tende a zero pela direita. Neste caso, o t é positivo, próximo de zero. Nesse caso, a definição apropriada da função é t ao quadrado, né? Para ter valores entre 0 e 2, no caso próximo de zero, mas positivo é o que nos interessa. A função ela é simplesmente t ao quadrado. T está tendendo a zero pela direita. Nesse caso é um polinômio também. Aqui basta substituir o t por zero, 0 ao quadrado, 0. Esses dois valores aqui são diferentes, né? Os limites laterais são diferentes, então isso me permite afirmar então que o limite da função g de t quando t tende a zero, esse limite não existe. No item B, então temos o limite da função g de t quando t tende a 1. A função g de t, ela entre 0 e 2, ela tem essa definição, ela é definida para ser simplesmente t ao quadrado, né? G de t, nesse caso, é simplesmente t ao quadrado, desde que o t esteja aqui entre 0 e 2. O meu ponto de interesse aqui, que é o 1, né? Ele está aqui bem no meio. Quando eu me aproximar de 1 pela direita ou pela esquerda, estiver bem próximo de 1, eu vou estar dentro desse intervalo que é o 0, 2. E dentro desse intervalo, a função ela é t ao quadrado. Então, para calcular o limite quando t tende a 1, eu não preciso examinar limites laterais. Basta que eu consiga calcular o limite deste polinômio t ao quadrado quando t tende a 1. Isso é facílimo, basta substituir o t por 1, isso dá 1. Para o item C, então eu tenho o limite quando t tende a 2 da minha função g de t. Função g de t, para t maior que 2, ela tem esta definição aqui. G de t nessa região ela é igual a 2t. Já quando t está entre 0 e 2, mais próximo de 2 à esquerda de 2, ela terá essa expressão aqui, g de t será igual a t ao quadrado. Então, neste caso, eu sou forçado a examinar os limites laterais. Então, eu primeiro vou calcular o limite quando t tende a 2 pela esquerda da minha função g de t, e depois eu vou calcular o limite para t tendendo a 2 pela direita. E vamos ver se eles coincidem. Bom, x tendendo a 2 pela esquerda,
2 menos. Aqui está a definição da função t ao quadrado. Então, isso aqui é o limite quando t tende a 2 menos polinômio t ao quadrado. T está tendendo a 2, então basta substituir t por 2, isso dá 4. Limite da g de t quando t tende a 2 pela direita. T tende a 2 pela direita. Função é definida à direita de 2 como sendo 2t. Então, eu tenho limite quando t tende a 2 pela direita de 2t. É um polinômio também na variável t. T está tendendo a 2, basta eu substituir t por 2, isso dá 4. Então aqui eu tenho a igualdade dos limites laterais. À direita e à esquerda, esses limites coincidem. Então eu posso concluir que o limite da função g de t quando t tende a 2 é 4. Questão 34, questão de verdadeiro ou falso. Se limite de g de x quando x tender a é 0 e existir o limite da f de x quando x tender a, então não existe o limite do quociente f sobre g. Então, essa frase se refere ao limite do quociente f sobre g quando x tende a A. Por hipótese, então, é dito que o limite do denominador é 0 e que o limite do numerador existe. Então, é um número L, é um número real. Então, se existe um número real, ele pode ser 0 ou não. Então, esse número pode ser, não disse nada se ele é 0, ou se ele é 1, ou se ele é diferente de 0, não disse nada, só diz que o limite existe. E ele conclui que o limite do quociente não existe. Essa é uma conclusão falsa, né? Falsa. Seria verdadeira se o limite, se o L fosse diferente de 0, mas como o L pode ser 0, isso aqui pode ser 0. Então, nesse caso, eu teria um limite 0 sobre 0, e já vimos vários exemplos onde limite do tipo 0 sobre 0 existe. Então, essa afirmação é falsa. Questão 36, de verdadeiro ou falso, se f de x for uma função racional, uma função racional é um quociente de polinômios, né? Então, eu tenho aqui p de x e q de x polinômios. Se f de x for uma função racional e x igual a estiver no domínio de f, o que significa x igual a estar no domínio da função racional? É que q de a, então x igual a no domínio de f significa o que? Significa que q de a é diferente de 0, é a mesma coisa, né? Q de a é diferente de 0. Então, o limite da minha função f de x, quando x tender a A, é o limite de um quociente de polinômios, quando x tende a A. Mas o limite do quociente é o quociente dos limites, isso vai ser P de A sobre Q de A, e eu posso escrever isso já que Q de A é diferente de 0. Exatamente isso que me possibilita, já que x igual a está no domínio da minha função. Então, isso é por definição a função f de a. E, consequentemente, a minha afirmação que o limite de f de x quando x tende a A é f de x, essa é uma afirmação verdadeira. Bem, esse exercício, então, nós temos que calcular o exercício 38, né? O cálculo do limite quando x tende a 0.
a raiz de x² mais 4 menos 2 sobre x. Bom, esse é um limite do tipo 0 sobre 0, né, porque se eu substituo o x por 0, eu vou ter 0² mais 4 raiz, que dá 2, menos 2, vai dar 0, né, sobre 0. Então, esse é um limite do tipo 0 sobre 0, então tem que fazer uma transformação algébrica antes da tentativa do cálculo do limite. Então vamos aqui escrever aqui o limite dessa minha expressão aqui, raiz de x² mais 4 menos 2 sobre x. Então a ideia é multiplicar por raiz mais 2, a raiz então aqui de x² mais 4. Se eu estou multiplicando por essa quantidade, sou obrigado a dividir também pela mesma quantidade, para não alterar a fração. Então, acabei multiplicando por 1, então isso não alterou em nada. Então, tem um limite quando x tender a 0, então agora eu tenho aqui um produto do tipo a menos b vezes a mais b, né? Isso é a2 menos b2. Então, eu tenho o quadrado da raiz quadrada, que elimina a raiz, menos o quadrado de 2, que é 4. E no denominador eu tenho x vezes aquela expressão ali, né? Senão que ela não vai mudar em nada. Raiz de x² mais 4 mais 2. Eu noto que 4 menos 4 aqui pode ser cancelado, então eu tenho limite de x ao quadrado sobre x vezes a raiz de x² mais 4 mais 2, quando x tende a 0. E agora eu noto que eu posso cancelar x. Então isso aqui fica o limite quando x tende a 0 da expressão x sobre raiz quadrada de x² mais 4 mais 2. E agora eu noto que eu não tenho 0 no denominador, então eu posso aí substituir o x por 0. Então isso dá 0 sobre a raiz quadrada de 0² mais 4, que é 2, mais 2, 4, então isso é 0 sobre 4, isso é 0. Essa é a resposta final. No exercício 40, então no item A, pede para determinar o valor de k tal que f de menos 3 seja igual ao limite quando x tende a menos 3 da função f de x. Mas f de menos 3 aqui é igual a k, né? Esse aqui é k. Então, na verdade, ele pede para determinar o limite da função f de x quando x tende a menos 3. Perdão. Então, vamos calcular este limite. X tendendo a menos 3, a função f de x. Quando x é diferente de 3, a função assume essa definição, né? É x² menos 9 sobre x mais 3. Então, estou calculando o limite quando x tende a menos 3. Nesse caso, eu tenho um limite do tipo 0 sobre 0, mas esse é facilmente contornável, já que eu posso escrever x² menos 9 como x menos 3 vezes x mais 3. E ainda tem então x mais 3 aqui no denominador. Agora eu posso cancelar o fator comum, x mais 3, então isso significa simplesmente o limite quando x tende a menos 3 da expressão x menos 3. Então isso é menos 3, que é menos 6. E esse é o valor de k. Então k deve ser igual a menos 6.
No item B, então, com k tomando o valor do limite para x tendendo a menos 3 da função f de x, que foi o valor que nós achamos no item A, o valor k igual a menos 6, mostre que a função f pode ser expressa como um polinômio. A função f de x, então, para x diferente de menos 3, ela está definida assim, x2 menos 9 sobre x mais 3. Então, isso para x diferente de menos 3. Para x igual a 3, ela está definida para ser o valor de k. E k, então, vai ser tomada para ter o valor menos 6. Então, vamos mostrar que essa função pode ser expressa como um polinômio. Bom, se x for diferente de menos 3, x2 menos 9 sobre x mais 3, ele é igual a x menos 3 vezes x mais 3 sobre x mais 3. Mas como x é diferente de menos 3, eu posso simplificar. Posso cortar o x, a expressão x mais 3, que eu não estarei dividindo por zero. Então, essa expressão mais complicada, que é x quadrado menos 9 sobre x mais 3, se o x for diferente de 3, ela fica bem mais simples, que é uma expressão assim, né? É um polinômio de primeiro grau, x menos 3. Vamos calcular agora, no caso, x igual a 3, qual o valor da função? O valor da função, então, ela é menos 6, né? F de 3 é menos 6. Então, a minha função f de x, ela fica bem mais simples agora. X menos 3, se o x for diferente de menos 3. E menos 6, se o x for igual a menos 3. Deixa eu definir essa função aqui, g de x, na verdade eu vou chamar aqui de p de x. P de x igual a x menos 3. Essa função está definida em toda a reta real e ela coincide com f. Note que p de x é a mesma coisa que f de x se x for diferente de menos 3, porque f de x ela é igual a x menos 3, né, que é a mesma coisa que p de x. Então, desde que o x seja diferente de menos 3, p de x e f de x são exatamente a mesma coisa. Agora vamos pegar no ponto menos 3. O que acontece com p de menos 3? P de menos 3 é menos 3 menos 3, já que p de x é x menos 3. Então, p de menos 3 é menos 3 menos 3, que é menos 6. Mas isso é igual à definição da função f no ponto x menos 3. Então, isso aqui é simplesmente igual a f de menos 3. Consequentemente, a minha função f coincide com o polinômio, f de x coincide com o polinômio se x for diferente de menos 3 e coincide com o polinômio se x for igual a menos 3. Então, f é igual, consequentemente, eu posso afirmar que f de x é igual ao p de x para todo x real. No exercício 42, no item A, nós temos o seguinte argumento. Ele faz o seguinte argumento. Pega o limite quando x tende a zero, a expressão 1 sobre x menos 2 sobre x quadrado mais 2x. E daí ele coloca o x, 1 sobre x em evidência, para dizer o seguinte, então que isso é igual ao limite quando x tende a zero, 1 sobre x, fatorando então a expressão 1 sobre x, que está no fator comum. Na primeira parcela aqui fica 1, depois fica 2 sobre x mais 2. Essa é fazendo a fatoração.
Até aqui está tudo ok, não tem problema nenhum. Os problemas começam agora, quando ele diz que isso aqui então seria o limite de um produto. Ele vai argumentar que isso aqui é o limite de um produto, então seria o produto dos limites, como o segundo limite, né? Seria então o primeiro limite e o segundo limite. O segundo limite, fazendo x tender a zero, é 1 menos 2 sobre 0 mais 2. Então isso aqui seria 2 sobre 2, 1 menos 1, que é 0, né? Então tudo isso aqui seria 0. Enquanto que aqui ele é o limite de 1 sobre x, e 1 sobre x é uma função que ela tende a mais infinito à direita do zero e menos infinita à esquerda. Mas 1 sobre x, então ele diria assim que seria uma quantidade infinita, e aqui multiplicada por zero, então isso aqui seria zero, né? Então isso está totalmente errado. O que está em vermelho, então, aqui está totalmente equivocado. Nós não podemos fazer esse tipo de álgebra, né? Infinito vezes zero igual a zero. O infinito não é um número real, é apenas um comportamento para descrever como uma função pode crescer ou decrescer sem cota, né? Não é um número real, então eu não posso fazer álgebra, não posso fazer contas, multiplicar, principalmente multiplicar por zero e decidir que essa quantidade seria zero, né? Está equivocado. Então, no item B, nós temos que realmente calcular então um limite da expressão 1 sobre x menos 2 sobre x quadrado mais 2x. Então, o cálculo aqui, vou fazer da seguinte maneira. Antes de substituir o x por zero, qualquer tentativa desse tipo, eu vou somar as frações. Então, o denominador comum aqui é x2 mais 2x. Então, x2 mais 2x dividido por x dá x mais 2. E x2 mais 2x dividido por x2 mais 2x dá 1 vezes 2 dá 2. Então, essa é a fração que fica. Eu posso cancelar 2. Isso aqui, então, fica o limite quando x tende a zero. X sobre x quadrado mais 2x. Eu observo que eu posso simplificar também x, dividir tudo por x, então o limite fica mais simples ainda. O limite quando x tende a zero, o numerador fica 1 e o denominador x mais 2. Então agora eu tenho uma função racional cujo denominador não é zero. Eu posso, na vizinhança do zero, né, eu posso então substituir o x por zero. O resultado é 1/2. Exercício 44, item A, ele pede para explicar informalmente por que o limite da expressão 1 sobre x mais 1 sobre x quadrado, quando x tende a zero pela esquerda, esse limite é mais infinito. Bom, vamos argumentar da seguinte maneira. Aqui está o gráfico da função 1 sobre x, quando x tende a zero. Quando x é negativo, especialmente nos interessa quando x tende a zero pela esquerda, quando x estiver bem próximo de zero, uma função que tende a menos infinito, né? Aqui está o gráfico da função 1 sobre x ao quadrado, que é o quadrado do gráfico verde, é o quadrado do gráfico vermelho, né? O gráfico vermelho é a função sobre x, o gráfico verde é a função 1 sobre x ao quadrado. Sobre x ao quadrado, enquanto a vermelha é 1 sobre x. Quando x está próximo de zero pela esquerda, então se aproximando, eu vou ter valores aqui correspondente aqui, valor aqui em vermelho, digamos que seja m menos m,
valor negativo menos m. O correspondente valor lá em verde será menos m ao quadrado, que é então m ao quadrado. Então, se aqui for menos 100, aqui vai ser 100 ao quadrado. Então, se aqui for menos 1 milhão, aqui vai ser 1 milhão ao quadrado. Então, essa diferença vai ser a favor, à medida que o x se aproxime cada vez mais e mais e mais do zero, essa diferença do verde para o vermelho vai aumentando. Por isso, no final das contas, o limite deve tender a mais infinito. Essa é uma justificativa informal, né? Bem, então no item B, vamos verificar algebricamente que o limite da parte A é realmente mais infinito. Então vamos ao cálculo do limite quando x tende a zero pela esquerda da expressão 1 sobre x mais 1 sobre x ao quadrado. Então, antes de tentar calcular o limite, eu vou somar as duas frações. Então, o denominador comum é x ao quadrado, então x quadrado dividido por x é x vezes 1 dá x, e a outra parcela tem que ser 1. Então, eu tenho, na verdade, o limite de quando x tende a zero pela esquerda da expressão x mais 1. Então, o limite de x mais 1 sobre x quadrado quando x tende a zero pela esquerda. Então, quando x tende a zero, o numerador vai tender a 0 mais 1, que é 1, enquanto o denominador vai tender a 0. Então, isso indica que a fração deve tender a mais ou menos infinito, e para decidir se é mais ou menos infinito, então eu preciso analisar o sinal da expressão x mais 1 sobre x quadrado na vizinhança de zero, mas é uma vizinhança pela esquerda, então estou me aproximando de zero pela esquerda, valores menores do que zero. Então aqui o sinal da minha fração na vizinhança de zero pela esquerda, x mais 1 vai estar próximo de zero mais 1, que é positivo, 1 é positivo, né? Já x ao quadrado vai ser sempre positivo, né? Quadrado sempre positivo. Então isso aqui é mais, o que então indica que um limite de x mais 1 sobre x quadrado, quando x tende a zero menos, esse é mais infinito. Mas esse limite, né, é igual ao limite original, né? Ao nosso limite original. Então o limite original geralmente é mais infinito, como já sabíamos.